Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Escola das Máquinas. E no vídeo de hoje nós vamos explicar como funciona um circuito elétrico nos equipamentos. Vem comigo. Circuitos elétricos fazem parte praticamente de tudo na nossa vida e não seria diferente nos equipamentos. Através desses circuitos é onde nós vamos conseguir comandar componentes de iluminação, de sinalização, alguns atuadores, motores para fazer a partida do equipamento, para fazer o controle, a automação, tudo parte do princípio de circuito elétrico. E aí nós vamos entender isso, a parte conceitual, e depois nós vamos para o quadro para a gente entender um circuito muito simples que tem na maioria dos equipamentos que a gente conhece. Todo equipamento ele precisa de uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação é onde nós vamos encontrar a energia ou armazenada ou produzida. Por exemplo, em muitos equipamentos, em sua grande maioria, essa energia é armazenada através de uma bateria. Bateria de 12 volts. Ou quando nós temos duas baterias conectadas em série, nós temos uma alimentação de 24 volts. Isso depende do equipamento. Qual o papel da bateria nesse circuito? Gerar a energia para poder alimentar todos os circuitos do equipamento. Através dessa diferença de potencial, é onde nós vamos encontrar o deslocamento dos elétrons que vão circular por toda a máquina, por todos os circuitos, fazendo com que os dispositivos venham funcionar. Conectados à bateria, nós temos os condutores, em sua grande maioria, condutores de cobre. Através do cobre, nós vamos ter a circulação dos elétrons que fazem com que a energia aconteça. E aí esses condutores vão estar conectados à fonte de alimentação e aos dispositivos de controle, que são interruptores, botoeiras, contatos, pressostatos, termostatos, dispositivos de automação, que fazem com que a energia ela circule ou seja interrompida. Existem outros fenômenos, alguns circuitos digitais, que nós vamos tratar mais para frente, mais na parte eletrônica. No nosso vídeo, a gente está tratando apenas de circuito elétrico, não da parte eletrônica, mas também acontece nos equipamentos a interação com a parte eletrônica, com dispositivos de controle eletrônicos. Isso nós vamos falar em outros temas. Por hora, basta a gente entender que os condutores têm o papel de transmitir, de transferir a energia da fonte de alimentação para os componentes. Como comentamos, tanto para a parte de interação do operador com o equipamento, quanto para a parte de proteção e controle, nós vamos ter alguns contatos, alguns interruptores, alguns sensores que vão permitir com que o circuito ele esteja fechado ou aberto. Isso porque esse controle está na mão do operador e também vai de acordo com as circunstâncias que o equipamento está apresentando. E a partir daí, a gente consegue entender como esses fatores vão contribuir para o acionamento dos componentes que resultam nas funções da máquina. E esses componentes que resultam em funções é o que nós chamamos de carga, ou seja, são os componentes que vão exercer um efeito no equipamento. Pode ser um efeito luminoso, como um farol, um efeito sonoro, como uma buzina, ou então um mecanismo de atuação do cilindro, uma eletroválvula, uma solenoide. Todos esses dispositivos têm o propósito de oferecer uma função ao deslocamento da energia no equipamento. A gente atua um dispositivo, a energia vai circular por esse componente e a partir daí nós vamos ter a produção de um efeito baseado na energia. Esse é o conceito mais simplificado do circuito elétrico. E aí, ao passar por esse componente, os elétrons vão se deslocar para o outro polo da fonte de alimentação. Um circuito, ele precisa conectar os dois polos da fonte de alimentação para que exista a diferença de potencial. E a partir daí a gente tem a energia no equipamento. Tudo isso vai ficar explicado quando a gente for para o quadro e entender como funciona um circuito elétrico. No caso aqui, nós vamos explicar o exemplo de um circuito de iluminação. Vamos lá. Vamos então ao quadro, onde nós vamos entender como esse circuito elétrico se comporta. Primeiro nós vamos falar da origem da energia, onde nós vamos ter a diferença de potencial entre dois polos que conectam o circuito que vão dar origem à circulação dos elétrons. Nós estamos falando da fonte de alimentação, onde encontramos a tensão elétrica, que consiste na diferença de potencial entre dois polos, polo positivo e polo negativo. No exemplo que temos aqui, a diferença é igual a 12 volts. Isso quer dizer que entre esse polo positivo e esse polo negativo, nós temos uma tensão de alimentação do circuito de 12 volts. Entendendo que a energia ela vai circular a partir desse ponto,
nós vamos seguir o circuito através do polo positivo. O condutor conectado ao polo positivo segue e daqui a gente encontra um interruptor, na verdade um botão de pressão. O que ele vai fazer? Quando nós atuarmos o botão, os elétrons vão voltar a circular dentro do circuito, porque até então, visto que ele não estava atuado, aqui eles estão interrompidos, ou seja, a gente na verdade nem tem essa circulação, porque a circulação só existe quando o polo positivo está de alguma forma conectado ao negativo. Quando não existe essa conexão, os elétrons não vão circular, por isso a gente não tem corrente, que, já explicando, corrente elétrica é a circulação dos elétrons. Quando atuarmos esse botão, o circuito vai fechar e aí agora sim nós temos o circuito fechado e a circulação da energia da corrente dentro do nosso circuito. Se a gente atua o botão, o circuito segue até que ele chega à carga. A carga é representada aqui por uma luz. Vamos imaginar isso aqui pode ser um farol, pode ser uma luz de teto. Esse é um componente que representa iluminação ou sinalização. Essa é a carga do nosso circuito. E essa carga, ela oferece uma resistência, ou seja, uma oposição à passagem dos elétrons. É através dessa oposição, ou seja, de acordo com a intensidade dessa resistência, que nós vamos dimensionar e nós vamos entender o valor de corrente, ou seja, o valor de corrente circulante em todo o circuito, visto que, nesse exemplo, a única carga que a gente tem é esse dispositivo de iluminação. No outro polo, conectado diretamente com o negativo, ou seja, a corrente ela fecha o seu circuito, circulando do positivo para o negativo. Um detalhe, essa circulação do positivo para o negativo é uma circulação convencional da corrente. O elétron tem carga negativa, então, no conceito real, a corrente circula do negativo para o positivo. Porém, a maioria das literaturas, por conveniência, elas explicam do polo positivo para o polo negativo. Sendo assim, nós temos o nosso circuito. Ele é muito simples, faltam outros componentes aqui, dispositivos de proteção e outras coisas que a gente pode tratar, mas isso fica para os próximos vídeos, em especial para a parte de comando e automação dos equipamentos, quando a gente falar disso mais para frente. Por hora, o nosso propósito aqui é explicar de maneira simplificada o conceito de um circuito elétrico, que tem uma fonte de alimentação, onde nós temos uma tensão de 12 volts, essa tensão conectada dentro de um circuito. Quando o mesmo estiver fechado, ou seja, quando a gente atuar esse botão e ele fechar essa passagem, os elétrons vão circular, vão encontrar essa resistência oferecida pela carga representada por um dispositivo de iluminação, que por sua vez vai nos permitir medir o valor de corrente do nosso circuito. Entendendo isso, os elétrons seguem o seu caminho para o polo negativo, fechando o nosso circuito elétrico. Esse foi o nosso vídeo sobre circuitos elétricos. Espero que tenha ficado claro para você. A gente tentou fazer de uma forma bem simplificada. Em relação a outros conceitos, nós vamos tratar em aulas futuras, como se comporta a corrente, como é que a gente pode medir a corrente elétrica, quais são os dispositivos no controle e automação dos equipamentos. Tudo isso nós vamos tratar em aulas futuras. Por hora, a gente quer entender como funciona, em resumo, um circuito elétrico. E também as grandezas que falamos aqui, como corrente, resistência, tensão. Tudo isso é importante para a gente entender o funcionamento de um circuito. E queremos pedir, por favor, que, se possível, compartilhe esse conteúdo com outros colegas para que eles possam aprender sobre esses fundamentos e outros aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu gostei se você gostou do conteúdo e comentar suas dúvidas, seus questionamentos e coisas que a gente pode tratar em outros vídeos que talvez não tenham sido explicadas nesse vídeo de hoje, mas em outros a gente pode considerar, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por ter assistido o vídeo e até a próxima.